Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Holanda e hoje nós vamos falar sobre depressão. Mas o que é a depressão? A depressão é um distúrbio mental que causa uma alteração significativa no humor e no interesse pelas atividades do cotidiano. Ou seja, a pessoa que tem depressão, ela passa a não enxergar a vida da mesma forma, do mesmo modo que uma pessoa que não tem depressão. Ela começa a não ver mais graça nas coisas, ela começa a perder o interesse por viver. Ela começa a perder o interesse, digamos, pelo trabalho, pelos estudos e até por coisas do lazer, né? Por coisas do dia a dia, coisas que de repente essa pessoa gostava de fazer, como por exemplo um hobby, como pintar, cantar, se relacionar com as outras pessoas. A pessoa com depressão, ela começa a se isolar. Ela se isola do mundo, ela se isola dos amigos, ela se concentra numa bolha criada por ela mesma. E o que causa a depressão? O que de fato causa a depressão? Eu não estou falando aqui como uma autoridade na área psicológica, mas eu estou falando por conta de vivências minhas, né? Baseado em vivências minhas e baseado em tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu pesquisei a respeito da depressão. Não sou formado em psicologia ainda, mas eu espero que em breve eu possa ter a oportunidade de fazer esse curso, que é algo que me interessa muito. Mas assim, eu tenho propriedade para falar porque eu sou uma das pessoas que já teve depressão. E a depressão é uma doença que ela tem um cunho biológico, psicológico, social muito grande. São fatores que ocasionam a depressão. E a perda do interesse, ela é latente. Às vezes motivada por uma grande tristeza, ou por uma grande decepção, ou por uma grande desilusão. A pessoa não fica triste simplesmente do nada. Ela não fica triste do nada. Existe uma motivação inicial ou motivações iniciais que dão start para que a pessoa comece a desenvolver depressão. Fatores sociais, ansiedade, crises do dia a dia, aflições internas, tudo isso causa depressão. E depressão não é besteira, depressão não é frescura. Depressão é uma doença que pode levar à morte. E eu falo com tanta propriedade da depressão porque é algo que ninguém leva a sério. É algo que ninguém leva a sério até o momento que a pessoa toma uma decisão drástica e depois as pessoas que estão ao redor se perguntam: meu Deus, mas como eu não percebi? Como eu não enxerguei essa situação? Às vezes as pessoas, elas gritam, elas pedem socorro, elas dão gritos silenciosos de socorro, emitem vários sinais, a gente que não percebe. Às vezes aquela pessoa tão alegre, aquela pessoa tão feliz, de repente fica triste do nada, começa a se isolar. Aquela pessoa alegre que gostava de sorrir, que gostava de estar no meio das pessoas, começa a ficar melancólica, começa ou a emagrecer de forma gradual, muito rápido, ou engordar muito rápido, porque a depressão, ela mexe com todos os estados do teu organismo, ela mexe com o teu espírito, ela mexe com a tua alma, ela mexe com o teu físico, ela te deixa abatido ou ela te engorda demais. Muitas
vezes a obesidade, a própria obesidade e a anorexia, elas estão ligadas a problemas relacionados à depressão, aquela falta de aceitação interna, que a pessoa não se aceita, a pessoa não consegue ver graça nas coisas. É como se fosse alguém que estivesse vegetando, como se fosse um zumbi ambulante. É como se a pessoa perdesse a sua alma e passasse não mais a viver, mas sim a sobreviver. Usando aquele termo popular, empurrar com a barriga. É algo que a pessoa vive e está ali porque não pode morrer, ou porque não tem coragem de se matar, de se suicidar. É complicado. A depressão é algo complicado, é algo que precisa ser tratado. Tem que haver um diagnóstico de um psicólogo para saber se a pessoa tem ou não depressão. Mas mesmo aqueles que não têm ainda um diagnóstico definido, existem sinais, existem sintomas que podem ser percebidos, né, com facilidade, podem ser percebidos sem a necessidade de um laudo de um psicólogo ou de um psiquiatra. Porém, é sempre recomendável, né, que as pessoas procurem ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, se estiverem passando por esse tipo de problema, porque a cura da depressão, ela vem de nós mesmos. O psicólogo não vai usar nada de elementos externos para nos ajudar a sair dessa depressão. O psicólogo profissional, ele usa os nossos próprios elementos internos, ele usa a nossa própria força interior, ele usa os nossos próprios mecanismos de escape para nos ajudar a sair da depressão. Porque a depressão é a falta da alegria, é a falta do interesse, é a falta do ânimo. Por alguma razão, por algum fator biológico, psicológico, social, de ansiedade, de angústia, de estresse, a pessoa de repente deixou de ter aquela alegria, aquele interesse por viver e por estar junto das pessoas que amam. Isso é muito comum, muito mais comum do que se possa imaginar. Nos últimos tempos, os casos de homicídio têm aumentado bastante. E eu quero hoje compartilhar com vocês, né, a minha experiência com a depressão. E eu quero deixar essa mensagem de ânimo e de força para vocês que estão passando por isso, porque eu não sei onde é que esse vídeo vai chegar. Esse até agora, eu tô com 1 mês e pouco de canal, quase 2 meses. Eu afirmo para vocês com toda a sinceridade do mundo, esse é de fato o vídeo mais difícil que eu gravei até hoje, mais complicado. Porque toda vez que eu ia me dispor a gravar, eu não conseguia. Eu não conseguia falar sobre o assunto, eu me dava me dava um desânimo, me dava um cansaço. Toda vez que eu me programava para gravar essa pauta, era difícil, era complicado, porque falar sobre depressão é viver demônios que durante um tempo me assolaram e me assombraram muito. Então é complicado você viver coisas tão ruins. Mas fez-se necessário porque é importante que as pessoas se conscientizem que a depressão ela tem cura. Para a depressão tem saída. Não é necessário que você se mate, não é necessário que você se mutile. Não é necessário que você faça nada disso. Existe uma luz no fim do túnel. Existe uma luz. Existe um caminho, existe uma possibilidade. E essa possibilidade ela está dentro da gente mesmo, ela está dentro de nós mesmos. Então eu espero com esse vídeo poder ajudar alguém que esteja passando por uma situação assim, que esteja querendo tomar uma atitude impensada, porque as consequências elas assolam a todo mundo. Quando você dá cabo da sua vida, quando você se mata, você não está morrendo sozinho. Querendo ou não, você está assassinando parte da sua família. Você está assassinando seu pai,
ou sua mãe, ou sua esposa, ou seu esposo, seu irmão, sua irmã, quando você toma uma atitude dessa. Então esse vídeo é um alerta e é um pedido para quem estiver me assistindo agora, que tiver com alguma ideia do tipo na cabeça, pare, reflita, escute o que eu estou falando. Existe uma saída, existe um escape. Você pode sair dessa. A vida ela é composta de fases boas ou fases ruins. Se a vida fosse feita somente de fases boas, que graça a vida teria? Porque o que nos motiva, o que nos impulsiona, o que nos dá força para viver, são os desafios da vida. E a vida ela não é fácil. A vida não é fácil. A vida é difícil, a vida é desgastante, a vida é complicada, mas a vida é linda. A vida é linda e a vida merece ser vivida. A experiência que eu tive com a depressão foi mais ou menos em meados de 2015. Eu já até contei parte dessa história no vídeo passado, em que eu falo sobre os ídolos. Mas assim, não foram só aquelas... Não foram só aqueles momentos, não foram só aquelas situações que me colocaram nesse estado de depressão. Na verdade, foi algo muito mais profundo. Vou compartilhar aqui um pouco da minha história com vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito cobrada. Cobrada pelos meus pais, cobrada pela sociedade e cobrada por mim mesma, por resultados. Tem que dar certo, tem que ser o melhor, tem que sempre ser o melhor. Não pode errar, não posso errar, tem que ser perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, quem é perfeito nesse mundo? A não ser Deus, para quem acredita em Deus. Quem é perfeito nesse mundo? Eu não sou perfeita. Meus pais são imperfeitos. Meu pai era imperfeito, minha mãe é imperfeita. Mas mesmo assim, com todas as imperfeições, era cobrada de mim a perfeição. Tinha que ir muito bem na escola, era tanta coisa, era tanta pressão na minha cabeça, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, porque tem que dar resultado, porque tem que crescer, tem que evoluir, não pode ter crise, não pode errar, não pode fracassar, tem que dar certo, tem que dar resultado todo o tempo, porque nós estamos trabalhando, nós estamos investindo em você, então você tem que dar resultado todo o tempo, como se eu fosse a máquina dos desejos, como se eu fosse alguém que veio a esse mundo para dar alegria, dar felicidade, dar satisfação, dar realizações, e de tanto dar, é como se eu tivesse sido sugado pelas circunstâncias, sugado pela vontade das outras pessoas, que não era só resumida aos meus pais, era resumida às outras pessoas que estavam ao meu redor, porque meus pais falavam, contavam coisas a respeito da minha vida para as outras pessoas com orgulho, e querendo ou não, quando você fala da sua vida para as outras pessoas, você acaba causando inveja. E a inveja é um sentimento latente quando ele se consuma. Mas enquanto a pessoa que sente, a gente não sabe quem tem inveja da gente. Aparentemente não dá para saber. E nessa cobrança de resultados, eu vim para cá, para São Luís, eu vim morar aqui. Para quem não sabe, eu moro aqui em São Luís, do Maranhão. Eu sou da cidade de Governador Nunes Freire, mas eu vim para cá com 13 anos. Eu vim para cá muito novinho. Vim para cá com 13 anos, tive que sair de casa com 13 anos. Vim morar com os meus avós, que... falar dos meus avós é complicado, porque eu já não tenho mais os dois, e eles foram muito importantes na minha formação. O que eu sou hoje, eu devo a eles. Eu vim pra cá muito cedo, sempre tive que tomar responsabilidade muito cedo. Quando eu completei 18 anos, que eu terminei o ensino médio, e comecei a dar um start para a nova etapa da minha vida, que era a faculdade, eu comecei a morar sozinha, morei 1 ano e meio sozinha. E meus pais resolveram que meu irmão de 12 anos, o Afonso, que eu já até falei dele em outros vídeos, meu irmão, que eu tô morrendo de saudade pra ti, um beijo pra ti, um abraço.
Eles decidiram que o meu irmão de 12 anos, eu na época tinha 19, eu acho, 18, 19. Meu irmão de 12 anos, ele vinha morar comigo. Agora imagina, uma pessoa que tinha acabado de sair da sua adolescência, que tinha começado a sua fase de juventude, cuidar de um adolescente, um pré-adolescente de 12 anos. Não estou jogando no meu irmão a culpa por conta da depressão que me ocorreu. Mas assim, isso foi um start, por quê? Adolescente é complicado. Eu já fui adolescente. Adolescente tem suas crises, adolescente tem suas teimosias. E nessa fase assim tão tenra, essa fase tão inicial, o adolescente ele precisa dos pais. Demais. Até mesmo eu, que, digamos assim, tive que amadurecer cedo, aí rápido demais, eu precisei dos meus pais. E eu não pude ter eles. Por quê? Porque estava distante. Minha mãe trabalhava demais, minha mãe sempre trabalhou demais, e minha mãe trabalha demais até hoje. E meu irmão veio. E me desestabilizou, porque foi uma responsabilidade que foi transferida a mim. Naquela época eu não tinha capacidade nem de cuidar de mim mesmo. Quanto mais cuidar de outra criatura, ser responsável por ela, ir em escola resolver isso e fazer aquilo. Então foi uma sobrecarga que veio em cima de mim que eu não estava preparado para receber. E por conta dessa sobrecarga, eu comecei a ir mal na faculdade. Era para eu já ter formado já há muito tempo. Só que por conta dessa sobrecarga de responsabilidade tão grande e as cobranças aumentando, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. E eu comecei a reprovar disciplinas e comecei a me atrasar, isso foi criando uma bola de neve. E discussões com meu irmão que eu tinha muitas. Porque assim, eu amo morar sozinha. Eu nesse momento agora eu tô sozinha aqui em casa, tô em São Luís. Meu irmão tá com a minha mãe lá em Luiz Freire, eu tô aqui em São Luís. Eu amo morar sozinha em casa, por quê? Porque a casa sempre fica do jeito que a gente quer. Se você arrumar a casa e você mesmo bagunça, ninguém vai bagunçar, ninguém vai desarrumar. Você arruma a casa, limpa o chão, ajeita tudinho, arruma tudinho. Ninguém vai bagunçar a tua casa, a não ser você mesmo. E lidar com meu irmão foi muito complicado, porque nós somos diferentes. Ele é super diferente de mim, apesar de sermos irmãos. E essa sobrecarga me fez muito mal. Porque minha mãe trabalhava demais. Meu pai nos visitava pouco. E às vezes eu precisava do apoio deles para poder me ajudar a lidar com meu irmão. Porque era complicado. Aí veio a questão da faculdade, eu fracassando na faculdade, porque assim, a minha faculdade, meu curso de Direito era meu sonho. De repente ela se tornou meu pesadelo, porque eu comecei a ir mal na faculdade. Aquele interesse, aquela vontade que eu tinha de estar sempre bem, de estudar, foi decaindo. Tamanha era a pressão que eu estava vivendo nessa época. E eu tinha um sonho de gravar um CD, que eu até cheguei a divulgar na internet, o CD Recordar é Viver, que as músicas eram todas minhas, ainda cheguei a gravar uma música. Porque eu tava juntando dinheiro, né? Que eu vou gravar esse CD, sem ter apoio de ninguém na igreja, porque nunca ninguém me deu apoio. Aí, esse dinheiro que eu juntei com tanto sacrifício, eu tive que usar para pagar a disciplina, para não parar a faculdade. Aí isso foi me deixando mais triste. A questão também da igreja, de sofrer preconceito por causa da minha voz, por conta do meu jeito, do meu ex-dirigente fazer reunião com um grupo, com o Ministério de Louvor, com a banda, para me expulsar do ministério. Fez de tudo. Esse homem me perseguiu de tal maneira. E isso foi mexendo com o meu psicológico. Esse homem foi me perseguindo, fez confusão com a minha avó. Porque nessa época eu não morava mais com a minha avó, mas meus avós sempre moraram pertinho de mim. Então eu tinha meus avós, eu tinha tias, eu tinha primos, muita gente
presenciou essa situação de preconceito, essa situação de desumanidade que eu sofri na igreja por conta da minha voz, que é algo fisiológico que eu não posso mudar. Posso até mudar, mas é algo que não me incomoda, é algo que pra mim tá resolvido. Só que a pessoa, por conta do seu preconceito, por conta do seu machismo, e por conta da sua idiotice, da sua vã idiotice, ocasionou essa situação, o que fez agravar minha depressão. Como vocês podem perceber, é como se fosse um cerco que estivesse se fechando. Aí veio a situação da Rosana, que foi só a cerejinha do bolo. A situação da Rosana, eu contei no vídeo passado. E outras coisas acontecendo. Aí chegou a época que era para, teoricamente, eu já estar formado. Meus pais descobrem que eu ainda tinha períodos da faculdade para fazer. E isso foi agravando a situação. Até que em 2017 eu vivi o ápice da minha depressão, porque eu fiquei um ano parado, praticamente. Um ano parado, vivendo uma situação muito complicada, enganando os meus pais, mentindo para os meus pais. E com aquela vontade latente de querer morrer. Em 2017 eu passei por isso. Aquela vontade latente de querer morrer. Acho que foi o ano que eu mais engordei na minha vida. Engordei muito, porque a depressão ela faz isso. Ela mexe com o teu apetite, ela mexe com a tua ansiedade. Eu tava sem nada, eu tava destruído. Eu tava sem faculdade, eu tava sem a igreja, porque nessa época eu já não tava mais em igreja. Eu tava sem faculdade, sem igreja. Tinha me desiludido com muitas pessoas que eu amava, com muitas pessoas, tanto pessoas de perto quanto ídolos que eu tinha, pessoas que eu idolatrava, né? Que hoje eu admiro, mas antes eu idolatrava essas pessoas. E eu fui quebrando a cara com as situações da vida, fui quebrando a cara. E isso me fez querer morrer. Eu vivi uma fase tão complicada da minha vida que eu não conseguia dormir, eu tinha pesadelos. Eu tinha paralisia do sono, que para quem não sabe, paralisia do sono é aquele estado em que nós estamos dormindo, né? Nós estamos entre dormindo e acordado, só que o nosso corpo paralisa e a gente não consegue falar, a gente não consegue gritar. Estamos acordados, estamos conscientes, sabemos que aquilo ali é um sono. Mas você não consegue acordar, você não consegue se mexer, você não consegue gritar. É horrível, é terrível aquilo. Então, eu passei por tudo isso. Minha tia, que sempre esteve muito perto de mim, tia Maria José, um beijo pra senhora, que esteve sempre muito perto de mim, ela presenciou um pouco disso. Eu tava destruída, eu tava acabado. Pra terminar de completar, eu entrei nessa tal dessa Rinodê, que é uma porcaria. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu fui vítima, né, dessa empresa. E eu investi um dinheiro para tentar, digamos assim, juntar uma grana para poder voltar a fazer faculdade e tal, e deu tudo errado. Tudo errado. Essa foi de fato a cerejinha do bolo. Então assim, eu caí, desmoronei, fracassei, me envergonhei e naquele momento eu já não tinha mais vontade de viver. Só que mesmo assim, eu acho que Deus me ama tanto, eu acredito nele. Para quem não acredita em Deus, eu só lamento e respeito, mas eu acredito em Deus, ele é a máxima na minha vida. Deus me ama tanto que ele foi colocando pessoas para me ajudar, pessoas para me levantar, pessoas para fazer com que eu me restabelecesse. E eu consegui, graças a Deus, me restabelecer. No começo de 2018, as coisas começaram a mudar, eu voltei a fazer faculdade de novo, estava me estabilizando novamente. Quando eu pensei que estava tudo bem, que ia dar tudo certo, que eu não ia mais passar por nenhuma dor, por nenhuma situação complicada, morre meu pai. Morreu meu pai. Isso foi um baque muito grande para mim, muito grande. Só que naquela fase da minha vida eu já estava mais fortificado, porque toda essa situação que eu passei
antes serviu para me amadurecer, para me dar forças para passar por aquilo tudo que eu ia passar. Porque nesse momento que o meu pai tinha falecido, eu tive que ser a rocha, eu tive que ser a força, porque minha mãe desmoronou. E alguém precisava resolver as coisas, alguém precisava dar prosseguimento. Então, a partir dali eu tive consciência de que a vida é feita de fases e que situações complicadas a gente sempre passa. Agora, teve uma situação que me deixou deprimido durante muito tempo, e essa situação eu vou compartilhar com vocês. Uma situação muito cruel, desumana, do que vocês quiserem chamar. Porque depois que vocês ouvirem o meu relato, vocês vão entender do que eu estou falando. Meu pai tinha acabado de morrer, tinha o quê? Umas 2, 3 horas que ele tinha morrido. Colocaram ele lá no necrotério do hospital. Ele estava dentro de um saco, todo ensacado, uma cena horrível. Quem já passou por isso, eu tenho certeza que sabe o quão traumático e terrível é ver isso. Ver o teu ente querido, ver a pessoa que você ama ali estirada dentro de um saco. E eu passei por isso, tive que ver isso. E uma pessoa que eu não vou dizer quem é, não vou revelar o nome dessa pessoa, minha mãe começou a avisar os parentes, começou a avisar os irmãos, começou a avisar as pessoas conhecidas. Meu pai era muito querido. Meu pai era muito querido e muito conhecido lá na nossa cidade, Governador Nunes Freire. Então, o enterro dele mobilizou muita gente mesmo. E meu pai estava morto, ensacado. Veio uma pessoa, que eu digo enviada de Satanás. Ela diz que é crente, mas naquele momento ela foi enviada de Satanás. Porque não é porque você é evangélico que você está imune a ser usado pelo diabo. Ela foi usada pelo diabo, pelos demônios, pelo inferno inteiro. Eu estava lá com meu pai, ela simplesmente chegou e disse: o que é que você ficou fazendo esse tempo todo? Ficou brincando, ficou empurrando com a barriga que tu não te formou. Não te formou, teu pai morreu e não te viu formado. O que foi que tu ficou fazendo esse tempo todo? E ficou brincando. Nessa hora eu fiquei sem reação. Graças a Deus que naquela época eu já estava forte de novo. Porque era capaz de eu sair dali e tentar me matar. Porque realmente era o sonho do meu pai me ver formado. Ele não me viu. Mas fazer o quê? O que eu podia fazer? O que era mais importante? Era a minha formatura ou era a vida do meu pai? Para mim era a vida do meu pai. Aí ela teve a coragem de falar isso pra mim. Eu fiquei sem reação, fiquei pasmo. Porque eu não acreditava que existia tanta crueldade no coração de uma pessoa. Tanta crueldade pra pessoa chegar. Eu tinha acabado de perder meu pai e ela soltar uma desgraça dessa que não tem como chamar de outro jeito. Não tem como chamar de outro jeito. Porque realmente, meu pai lutou muito. Meu pai foi um dos maiores idealizadores dos meus sonhos. Foi. Mas não foi possível. E meu pai era uma pessoa que depois que ele adoeceu, depois que ele ficou diabético, ele pensava muito em futuro, no futuro. Ele viveu tanto de futuro que esqueceu de viver o presente. Ele esqueceu de viver o presente. E é uma coisa que eu não quero que aconteça comigo. Tenho muitos planos futuros, tem muita coisa que eu quero realizar, mas eu também estou vivendo o presente. Bom ou mal, estou vivendo o presente, estou passando pelo presente. Não estou deixando a vida passar por mim. Eu estou vivendo junto com ela. Que é isso que a gente tem que fazer. Então foi complicado ouvir isso, foi muito complicado. Eu passei umas 2 semanas pensando nisso. Passei umas 2 semanas deprimido com essa frase. Aí as coisas começaram a se encaminhar na minha vida, eu comecei a voltar o ritmo. Foi muito difícil, os primeiros meses de adaptação foi muito complicado, porque meu pai era uma pessoa que a gente inspirava em volta dele, ele era o pilar da minha família. Ele já estava doente já há muito tempo, mas mesmo doentinho ele estava ali me dando apoio. A presença dele pra gente
era o mais importante. A vida dele, ele estar ali conosco, era o mais importante. Então, perder meu pai foi uma situação muito traumática, que eu tive que superar, que eu tive que ter a consciência de, sim, meu pai morreu, mas a vida continua. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Não posso me enterrar, eu não posso entrar em depressão de novo, eu não posso me enterrar com meu pai, porque quem morreu foi ele. Se Deus me deu o direito de continuar vivo, então eu tenho que continuar vivo. Aí, a partir desse momento em específico, eu comecei a me afastar de todas as pessoas tóxicas. Comecei a identificar cada pessoa tóxica que me dizia algo negativo, que me cobrava, que infernizava a minha vida. Comecei a notar quem eram essas pessoas e comecei a me afastar. Comecei a me afastar sem briga, comecei a me afastar sem, digamos, ficar mal com ninguém. Hoje eu falo com todo mundo, só não falo com essa pessoa que disse isso. Essa pessoa que disse isso, eu não quero mais ter contato, não tenho contato desde essa época. Não quero mais ter contato. Eu ia muito na casa dela, sou muito amigo da filha dela. Mas assim, depois disso, não quero mais ter contato, não quero mais saber, não quero. Não vou mais na casa, não fui, nem vou. Porque assim, isso não é coisa que se diga para uma pessoa que acabou de perder alguém. Isso é desumano demais. Então, esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês. Saiam de perto das pessoas tóxicas da vida de vocês. Pode ser quem for. Mas acho que mais importante do que sustentar certas amizades e ficar perto da família, acho que mais importante é você preservar o seu psicológico. Porque apesar dos laços de sangue, ninguém é obrigado a ficar sendo sugado por pessoas que são infelizes e querem te tornar infeliz. Então, você que está passando por essa situação de depressão, procure conversar com alguém. Apesar que nós estamos vivendo tempos em que conversar é tão difícil, as pessoas não sabem mais escutar a gente, as pessoas não dão valor aos nossos problemas, mas com certeza vai aparecer alguém para falar com você. Inclusive, eu me ofereço para falar com você que precisa. Não tem ninguém do seu lado, mas você precisa conversar com alguém, precisa desabafar. Eu vou deixar aqui meu Instagram, meu Facebook, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Quem estiver passando por esse momento triste, eu não sou psicólogo, não sou ainda, mas se Deus quiser, serei um futuro psicólogo, advogado psicólogo. Mas eu abro esse espaço para você que não tem com quem falar, não tem com quem conversar. Eu não sou psicólogo, mas eu sou um ouvido, eu sou um ombro amigo. As experiências que eu vivi, elas me dão certa capacidade de opinar e de aconselhar. E eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que Deus proteja a vida de cada um. E eu achei muito importante, graças a Deus eu consegui gravar esse vídeo. Foi difícil, eu tô aqui suando, porque as situações foram muito traumáticas e reviver certas coisas dói demais. Mas eu achei que foi importante porque talvez alguém, não sei quantas pessoas, 1, 2, 3, 100, 200, alguém precisava ouvir essa mensagem, alguém precisava saber que não está sozinho. Porque você que tem depressão, você não está sozinho. Tem muitas pessoas iguais a você no mundo. Tem muitas pessoas passando pela mesma situação. Mas também tem muitas pessoas que conseguiram se reerguer através da sua força, através da sua decisão de querer vencer, de querer mudar. Então, esse era o recado que eu queria deixar para vocês, o recado de esperança, o recado de amor. Porque assim, muitas pessoas foram cruéis comigo, mas não é porque as pessoas foram cruéis comigo que eu preciso reproduzir essa crueldade. Eu prefiro hoje, nesse momento agora, ser uma possibilidade para você de poder sair desse fundo do poço. Eu gostava muito de cantar, eu gostava muito de estar nos púlpitos da igreja, louvando ao Senhor, mas eu não tive essa oportunidade. Ninguém na igreja me deu apoio enquanto eu estava lá. Mas isso possibilitou com que eu pudesse descobrir outro chamado. Meu chamado é esse.
de poder conversar com você e poder te dar essa oportunidade, para poder fazer você enxergar que existe chance para ser feliz. Então era isso, meus amores. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.